Vou pedir que, se for possível, quem puder ligar a câmera, tá? Já que nós somos aqui 5 somente, para que a gente possa ter um bate-papo assim, né? Mais face to face. Obrigado, Anauê. Rafael, pode ligar a câmera e Raquel? Hoje vai ficar difícil, pô, porque eu tô aqui gripadinha, deitada. Ah, não. Com a gripe muito terrível. Deixa. Ludmila está chegando. Boa noite, Ludmila. Boa noite. Pode ligar a câmera, Ludmila, se você puder. Vou só prender o cabelo e ligo. Isso. Pode retocar a maquiagem também. Então, gente, como a nossa disciplina é focada em design, né, de interfaces para mobile, e como eu solicitei para vocês a escolha de um aplicativo e a avaliação, né, desse aplicativo, eu convidei o Alexandre para trazer para nós aqui, compartilhar um pouquinho da experiência dele na área de pesquisa, né? E para que ele compartilhando as técnicas e os métodos que ele está acostumado a aplicar na Uber, né? E já vinha aplicando antes também na Globo.com, para que a gente se sinta um pouquinho mais à vontade, um pouquinho mais seguro, né? Para desenvolver a nossa pesquisa, né? Que depois vai desembocar num redesign da interface desses aplicativos, tá? Então, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta aí para o Alexandre. Eu vou começar pedindo para o Alexandre compartilhar um pouquinho a sua experiência na Uber, na área de pesquisa, né? E a gente acabou de sair de um período de pandemia e talvez haja um repique aí, né, da Covid, a gente não sabe. Eu gostaria de perguntar para o Alexandre, também chamado de Sorriso, né, o apelido dele, como que nesse período de pandemia, como é que as pesquisas foram realizadas na Uber, né? As pesquisas que acabaram saindo do seu método presencial e acabaram tendo que ir para o método totalmente remoto, né? Não só na Uber, mas um pouquinho também da sua experiência na Globo.com. Claro, claro. Então, foi um desafio, assim, no geral, para a gente, né? Porque a gente estava tão acostumado a ter coisas mais presenciais, contextuais, assim. Muitas vezes até na casa das pessoas, no espaço delas, né? Que elas usam os aplicativos, os equipamentos e tal. E foi meio que de surpresa ali no início de 2020, porque a Globo ela tem um laboratório muito, assim, eu diria sofisticado, a nível Brasil, assim, uma coisa muito diferente. E a gente tinha muito recurso ali, né? Tinha televisões, tinha computadores, tudo mais. A gente tinha também essa facilidade de ir na casa das pessoas, quando, por exemplo, tinha que testar alguma coisa de Globoplay. E de repente a gente se viu aí nesse turbilhão aí de coisas, de ter que fazer as coisas de casa, né? E como é que você traria, digamos assim, esse contexto da residência das pessoas, ou então até do próprio laboratório, mas para dentro de um contexto câmera, que nem a gente está aqui agora, conversando dessa forma, né? Porque a gente acaba perdendo alguma coisa aí também nessa transposição, né? Trazendo isso para o remoto, acaba também perdendo-se alguma coisa. E até a gente, como eu falei, não é só, por exemplo, os sites de notícias como G1, GE e tudo mais. Tem o Globoplay, que é visto na televisão. Tem o Gigaglobe, que vocês já devem ter visto propaganda por aí, que é um aplicativo infantil que funciona no celular e tablet.
e criança também não é uma coisa fácil de entrevistar. Então, a gente teve ali que ser criativo para trazer soluções aí para o remoto, né, digamos assim. E no início, a gente foi testando alternativas. No início, a gente estava usando da mesma forma que a gente está aqui agora. Skype, Zoom, Teams, coisas assim para realmente ver como que seria feita essa transmissão. E, claro, existem esses softwares para celular também, então não era tão difícil assim a gente ver o que a pessoa estava fazendo pelo celular, por um tablet, a pessoa conseguia compartilhar a tela ali para a gente e a gente via o que ela estava fazendo. Então, geralmente, o mais simples era a pessoa entrar no computador, entrar também no celular na mesma reunião e compartilhar a tela do celular e ele conversando com a gente. Claro que assim, se tivesse algum problema, por exemplo, de microfonia, ela mutava lá o celular, por exemplo. E uma outra coisa também que eu recomendo a vocês, se fizer esse esquema, é sempre também diminuir o volume todo do celular para não dar microfonia também, além de mutar. E o mais simples acabava funcionando bem dessa forma. Só que aí o que a gente começou a ver acontecer, né? A gente começou a ver que não era tão simples assim. Porque a gente começou a... Claro, a Globo é uma empresa enorme, né? Então ela tem vários públicos. Então a gente começou a ver que tinha gente com computador não tão bom assim, tinha gente com celular que não era tão legal assim. Então, às vezes, o software que a gente estava usando para reunião, assim, para meeting, que nem agora, não funcionava direito. Ou então um protótipo não rodava no aparelho da pessoa, no computador da pessoa. Então, ali... Pode falar, Rafael. Existia já um plano de risco, assim, um pré-projeto de como agir num momento de... Porque quando se está falando de um veículo igual ao Globo, a gente imagina que eles vão estar preparados para fazer a cobertura de um terremoto, de um avião que cair, de um departamento de comunicação de crise. Num caso de pandemia, como é que funcionou essa atuação de montar um cenário, um escopo para trabalhar o pessoal que está podendo trabalhar remoto, o pessoal que não tem como trabalhar remoto? Como é que foi isso? Porque deve ser gerado em um lugar só o plano, né? Uhum. Isso foi específico para cada área, né? Por o nosso caso da Globo.com, o pessoal de TI, de design e tudo mais, isso não teve problema algum. Todo mundo foi para casa, levou o seu computador. Depois a Globo chegou a mandar equipamento para a gente, tipo monitor, coisas assim, mas foi nesse esquema. Claro que assim, tinha gente que não tinha jeito, tinha que ir para lá. Por exemplo, infraestrutura, pessoal também de jornalismo. Acabava que tinha que estar, de certa forma, presente, né? Mas para a gente de tecnologia não foi problema nenhum, assim, todo mundo migrou para remoto residência mesmo. A empresa facilitou o processo total. Isso. Chegou a dar até um cascalho ali também para comprar uma cadeira boa, apesar dessa cadeira não ter sido pela Globo, mas também deu um dinheiro ali para comprar cadeira, então teve uma ajuda ali também. Mandou uma Mac para casa de cada um. Tipo isso. Agora, Alexandre, quando houve a pandemia, a equipe de UX já sabia como proceder ou teve que trocar o pneu com o carro andando? Nesse esquema mesmo, consertar o avião voando. É. Porque a gente não entendia muito bem como é que ia ser, né? Até quanto tempo isso ia durar. Então, como eu disse, para alguns produtos até era fácil, né? Você colocar ali o compartilhamento de tela do celular era simples. Claro, com esses problemas de tecnologia, né, do computador da pessoa não aguentar ou algo assim. Mas, E o Wagner caiu? Não, eu estou aqui. Tá aqui. Desculpa. Só que Tá deu ótimo. um bug aqui. Como é que a gente faz aqui? É grid view, né? Eu acho. Voltou? Voltou tipo uma plateia, né? É isso? Virou uma plateia? Foi. Speaker view, vamos ver aqui. A gente está no anfiteatro agora. É isso aí. E agora?
O Skype tem isso, às vezes dá um bug e vai todo mundo para o anfiteatro. Tá normal. Agora voltou. Voltou? Normal, aham. Tá, beleza. E eu esqueci o que eu estava falando. Era... É sobre trocar o pneu com o carro andando. Isso, exatamente. Porque, principalmente para essas questões assim mais complexas do tipo Globoplay, coisas com criança, que era um projeto que a gente estava fazendo já há algum tempo, não tinha jeito, porque como é que você vai compartilhar a televisão, né? Como é que você vai compartilhar a criança mexendo num tablet? Começa a ficar complicado fazer isso no remoto. Então a gente começou a ter que ser um pouco criativo com essas situações, né? Porque a gente também tinha o interesse de pegar contexto, que era algo que no remoto acabava sendo mais difícil. Porque, por exemplo, no caso do streaming, não é só você testar a pessoa mexendo. A pessoa está na sala dela, ela está sentada com o controle dela, da televisão que ela comprou. Então tem ali um ambiente também em volta daquele uso, né, que também é importante. A criança, a mesma coisa. Então a gente começou a ter que vir com alternativas. Então, por exemplo, no caso do Globoplay, quando a gente queria testar alguma coisa na TV, a gente começou a pedir para a pessoa usar o celular dela quase que como uma câmera. Então ela usava o celular numa mão, o controle na outra, ela ficava perto da TV e ela filmava o rosto dela, e quando a gente pedia para ela fazer alguma atividade, ela virava o celular para a televisão e a gente conseguia ali ver o que ela estava fazendo e tudo mais, né? No caso da criança, por exemplo, como a criança não fica parada, né, criança pequena, assim, menos de 7 anos, a mãe tinha 2 celulares, então ela filmava a criança com um por cima, né? Enquanto isso, tinha outra, o tablet da criança também estava sendo compartilhado com a gente. Então tinha quase que a gente orientando a mãe a como filmar, né? Então a gente começou a ter que ser criativo nesse caso do remoto, justamente para conseguir o que a gente queria. E aí é sempre aquela situação, você tem que, no início do projeto, no início do planejamento, definir muito certo o que você quer saber, o que você quer alcançar. Porque aí, principalmente no remoto, isso vai definir como é que você vai ser criativo, que técnica que você vai usar nesse sentido, né? Alexandre, a gente tem aqui o Anauê, a Ludmila e a Raquel. Eles vão fazer, eles estão com um projeto de trabalhar em cima da avaliação da interface do aplicativo de mobilidade urbana. Estou fazendo isso porque você trabalha na Uber, né? E é um aplicativo chamado Lady Driver. Não é isso, galera? Aí eles estão eles fizeram toda a análise do nicho de mercado, né, como esse aplicativo está entrando, fizeram até o canvas da proposta de valor do aplicativo e trabalharam aqui com um roteirinho de testes. Aí eu vou explorar você um pouquinho aqui e pedir as suas sugestões para o Claro. grupo, tá? Já que o grupo está aqui em sua quase totalidade, né? Só está faltando a Amanda, né? Então, esse app, ele é um app que é para motoristas do sexo feminino e também usuárias, né, do sexo feminino. Homem não entra, né, nessa brincadeira. Então, eles têm a primeira tarefa, que ele fala que o cenário é a mulher que possui um filho, uma mãe idosa, mas se sente insegura de solicitar um motorista em um aplicativo de mobilidade urbana comum, e então vai preferir o Lady Driver, porque o Lady Driver é de mulher para mulher e tal. Então, a primeira tarefa que eles estão colocando é chamar o motorista para levar a moça até o trabalho dela e dar um endereço em Pinheiros. E eles vão fazer esse teste. Eu não sei se vocês vão fazer remotamente ou presencial, gente. A gente aqui está até conversando sobre teste remoto, mas o teste pode ser presencial também.
Não é necessário que seja remoto, usando esses sistemas de videoconferência. Aí tem a segunda tarefa, que é cadastrar um cartão de crédito no aplicativo para pagamento das corridas. E uma terceira tarefa, que é chamar um motorista para buscar o filho, né, da moça, da usuária, e levar ele até a escola, que seria a tarefa um pouco mais complexa. A primeira tarefa eu acho que é algo simples, não tem assim grande complexidade, mas a segunda já envolve a interface do cadastramento de um cartão de crédito. E a terceira já vai envolver chamar um motorista para buscar o filho, parará, parará. Como é que você sugere que eles façam essa segunda e terceira tarefa? Você tem alguma dica? Boa pergunta, vamos lá. A primeira seria o cadastro do cartão, a segunda seria buscar o filho na primeira escola. é chamar um motorista. A ideia é que eles usem, num primeiro momento, o aplicativo tal qual ele existe, né? Para depois propor modificações no design de interface do aplicativo. Mas aí numa fase um pouquinho mais à frente. Então, assim, a primeira tarefa é chamar o motorista, a segunda tarefa seria cadastrar um cartão de crédito e a terceira tarefa é pedir para buscar o filho. Aí envolveria 2 endereços, por isso que seria um pouco mais complexo. O que você sugere na parte de, por exemplo, o que você sugere, assim, como eles poderiam fazer esse teste, né? Tipo assim, chamar o motorista e depois cancelar, porque não é o caso de chamar realmente o motorista, né? Utilizar o aplicativo na conta de um deles, usar um cartão de crédito fake para fazer o cadastramento do cartão. O que você sugeriria? Nesse caso, assim, por exemplo, a primeira situação seria chamar uma corrida, né? Avaliar a facilidade de chamar uma corrida simples, né? Eu acho que isso seria bem normal, assim, normal que eu digo no sentido de um teste comum, assim. Não teria nada de muito diferente, a não ser que você queira criar uma situação real e aí geraria um custo, né? Do tipo, você realmente pegar a pessoa usuária e colocar ela ali pedindo de verdade e ela entrando no carro. Sim. Mas não é necessário chegar... Não precisa. E a nossa meta aqui é ver a compreensão e a usabilidade da interface. Sim. Ô, Alexandre, pode falar, Rafael. E os testes do app foram feitos com pessoas reais fazendo corridas reais? Não, isso depende. Isso aqui a gente está falando do projeto de pesquisa. Sim, eu entendo. Entendeu? Só que me surgiu essa curiosidade, se no teste, porque eu trabalho com desenvolvimento também, né? E os testes são feitos com pessoas reais, na maioria das vezes. E aí eu te pergunto, os testers do aplicativo da corrida, do motorista, é um teste real ou é uma simulação? Depende. Depende da situação. Nem sempre a gente tem uma coisa em produção, por exemplo. Não tem uma coisa rodando de verdade, né? Pode ser uma simulação feita totalmente protótipo, assim, totalmente uma coisa prototipada. E aí é mais rápido também, né? Porque não precisa de código. É só umas interações feitas no Figma ou no Axure ou num Protopy, alguma coisa assim. Seria isso, Rafael? Rafael? Exatamente. Legal. Aí teria essa segunda tarefa, que seria testar a interface de cadastramento do cartão de crédito, né? Então, eu não iria direto para essa interface. Se eu estivesse aplicando o teste, provavelmente eu falaria assim, tipo, beleza, você acabou de instalar esse aplicativo aqui, começa a usar. E aí, no fluxo de uso, ela ia cair nessa fase do cartão de crédito. Entendi. Né? E aí você
de repente seria bom ter um cartão anotado em algum lugar, ou fake, alguma coisa assim, e dá para ela esse fake. Tipo, Tá. usa esse aqui. Né? Mas para aquela situação está dentro de um contexto, para a pessoa sentir o que está sendo necessário ali para ela completar. Né? Sem direcionar exatamente para o cadastramento de um cartão de crédito. Colocar Exatamente. um objetivo mais geral, né? Isso aí. E aí o terceiro caso, né? O terceiro caso seria os 2 pontos de deixar o filho na escola. Né? Isso eu já acho mais complexo de simular fora do aplicativo, fora do uso real, digamos assim, né? A não ser que seja só a pessoa colocar ali e pronto, né? Mas eu acho também que é um teste simples, comum, né? Da pessoa colocar os 2 endereços e... Ela coloca e depois cancela, né? É só Isso. para ver a facilidade da identificação dos endereços em relação à interface, né? Isso. O que estou lembrando até na questão do cartão de crédito aqui, o que dá para ser feito também é tentar criar um cartão virtual. Para, assim, Nubank tem isso, alguns cartões têm isso, para colocar lá e, por exemplo, não passar. Você cria o cartão virtual e bloqueia ele. Deixa ele bloqueado no aplicativo. Ele não vai passar, entendeu? Não vai seguir. Também pode ser. Ou então um cartão virtual e o máximo do cartão seja assim, eu uso com R$1. Aí se der R$5 já vai bloquear, né? Por exemplo. Sim. Aí já, né? É uma sugestão também. Mas claro que tanto o primeiro caso quanto o terceiro seria bem interessante se pudesse realmente fazer a corrida completa, né? Ver a pessoa olhando o tempo inteiro, ficando ansiosa, que aquilo está acontecendo ali no aplicativo, né? Seria interessante. Mas aí já é uma pesquisa de contexto de uso, né? Um pouco mais elaborada. Mas fica aí também a dica, a sugestão para o grupo. Não é necessário fazer, tá, gente? Nosso objetivo aqui é basicamente olhar para o design da interface. Tá? Isso aí. A Naue e Ludmila e Raquel. Sem problema. Não consegui ouvir a pergunta, professor? Não, assim, o que vocês têm a comentar sobre as sugestões do Alexandre? Algo que a gente já imaginava, né? A gente já esperava e agora com a opinião aí de alguém que já está trabalhando na área ali, é praticar agora. Eu falo assim, que vocês podem focar somente no design, na avaliação da telinha, do design da interface gráfica, né, do aplicativo e da usabilidade do aplicativo em função dessas 3 tarefas. Ou vocês podem também fazer um acompanhamento contextual do usuário, que é mais complexo, né? Demanda uma maior dedicação de vocês, mas é possível que seja feito também. Eu vou aceitar tanto uma quanto a outra, tá? Teste de campo, né? Um teste contextual ou um teste mais focado na interface gráfica. Deixo aí essa decisão por conta de vocês. Tá? Vocês já começaram a aplicar esses testes ou não? Ainda não. Tá.
Isso lembrando que a ideia é que problemas de usabilidade possam eventualmente ser encontrados e eles vão ser trabalhados a partir de um redesenho, né, de um wireframe redesenhado que vocês vão criar para essa interface do Blade Driver um pouquinho mais à frente, tá? Na terceira etapa do projeto de vocês. Ok? Certo. Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre o protocolo Think Aloud? Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente usa bastante, principalmente no remoto, eu diria que é o mais importante, assim, uma das coisas mais importantes, principalmente por você não estar ali vendo o contexto, né? Você não está vendo a movimentação da pessoa, você tem ali uma coisa bem pobre de rosto também, porque tem uma certa distorção, às vezes, também de vídeo, né? Então, acaba que você ter a pessoa comentando para você o que ela está sentindo, o que ela está fazendo, e mais importante ainda, qual o raciocínio dela, isso eu diria que é o mais importante nesse contexto. Porque você pode fazer teste para ver se a pessoa está entendendo um elemento dentro da interface, um ícone, um campo, um carrinho andando, no caso do aplicativo de gig economy aí, né, do Blade Driver. Mas o mais importante mesmo é você entender o raciocínio da pessoa, você entender ali como é que ela chegou do ponto A ao ponto B para aquela ação. Se ela executou uma ação, o que ela pensou antes? O que passou na cabeça dela antes? E se você não estimular ela a falar isso, você vai ficar ali olhando para ela enquanto ela está pensando. Ela vai estar ali parada durante um período, olhando para a tela, sem te falar nada, e você aguardando que ela expresse alguma coisa ou que ela tome alguma atitude. E aí você acaba perdendo esse pensamento dela, né? O raciocínio dela. Porque, na verdade, ela está, por exemplo, vendo um título, vendo um carrinho na tela, vendo um campo, vendo um rótulo de botão, e somando todas essas unidades que ela está vendo, ela está formando uma ação final. Porque ela entende o todo a partir desse monte de peças, né? Desse monte de pontos. E aí o mais importante para você é justamente isso, é entender como que ela chegou àquela ação, como é que ela entendeu que essa era a ação que ela tinha que fazer, né? É mais importante até do que a pessoa realmente conseguiu ou não fazer a ação. Que quer dizer, como é que ela decupou uma tarefa em diversas subtarefas, né? Como é que ela raciocinou a estratégia dela, né? Para completar essas tarefas usando a interface do aplicativo. Exatamente. Se a pessoa não conseguiu cadastrar o cartão de crédito, por que ela não conseguiu? Como é que foi o raciocínio dela ali? Por que ela não entendeu? Como que ela entendeu? Né? O que ela entendeu? Agora, a gente tem que estar sempre estimulando, né, o usuário, porque não é natural pensar em voz alta. Né? O protocolo Think Aloud é de pensamento em voz alta para que isso fique registrado, né, gravado. E isso não é um processo natural, né, das pessoas. E aí a gente tem que estar sempre estimulando isso, né? O moderador do teste precisa estimular isso para que a pessoa verbalize, né? Aí, quais são as dicas que você tem para dar assim, para o moderador do teste? Eu diria mais para controlar a ansiedade, né? Controlar a ansiedade de moderação, porque a gente, principalmente quem está começando às vezes, até já vi gente graduada fazer isso, tá? Mas se segurar quando a pessoa não está conseguindo, porque a gente vê que a pessoa não está chegando onde a gente quer que ela chegue, ela não está fazendo o que a gente queria que ela fizesse, e a gente começa a querer apontar e direcionar. Está demorando muito, né? A gente começa a querer levar ela para lá. Então, eu acho que a coisa é... A passeada do teste. Isso, exatamente.
E aí, então, a coisa é você ser sutil, tentar ser ali, entender o que está acontecendo naquele momento, entender também o tempo, que nem vocês falaram, né? A questão do tempo de teste também, porque você também não pode ficar 3 horas com a pessoa ali. E começar a soltar estímulos pequenos. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, a pessoa está ali navegando no formulário, está percorrendo, está demorando a falar, não está falando nada, ela parou, ficou olhando muito tempo para uma coisa. Aí eu, por exemplo, eu chego e falo assim, essa parte aí tá diferente, né? Só isso, assim. Aí a pessoa já, não sei o que lá, não sei o que, começa a comentar aquele trecho e começa a se expressar mais. Aí daqui a pouco ela está silenciosa de novo, aí você já solta uma coisinha de novo, mas sem conversar com a pessoa, sabe? Sem puxar a conversa, porque isso é uma outra dica. Moderar sem interferir no... Exatamente. Porque é também uma armadilha, né? Assim, às vezes dá vontade de a gente conversar com a pessoa enquanto ela está mexendo, mas a gente muda o foco de atenção. A pessoa começa a prestar atenção mais em você do que na interface em si que ela está usando, entendeu? Às vezes é um pouco angustiante quando a pessoa, você sabe que ela tem que passar por um processo, por uma tela e clicar no botão. Aí ela passa por ali diversas vezes e não olha para aquele botão. Aí você sabe que é ali e você fica naquela angústia, né? Naquela ansiedade. E a pessoa fica, às vezes, num looping, né? Aí tu percebe que tá na hora de mudar a cor do botão. Exatamente. O que acontece, já aconteceu comigo algumas vezes também, do tipo, que nem eu falei para vocês, às vezes eu tô com tempo. Eu não posso ficar ali eternamente com a pessoa fazendo a tarefa, né? E aí eu falo para a pessoa assim, não tem problema, é assim mesmo, realmente está difícil de encontrar. E aí eu falo para ela assim, você viu isso aqui? Eu nem falo o que é, não falo botão, não falo, esse aqui é o botão de seguir. Não, eu só falo assim, você viu isso aqui? Esse negócio aqui? Aí ela vi, o que você, dentro desse contexto que você viu antes, o que você entende sobre isso que está aqui na tua frente? E ela vai explicar sobre aquele, no nosso exemplo aqui é um botão, né? Vai explicar ele naquele botão o que ela entendeu e qual a relação com aquilo que ela viu antes. E aí você vai entender ali por que ela não clicou antes naquilo, né? E isso numa situação em que eu estou com constrangimento de tempo, né? Que eu tenho que botar o teste para andar, senão não vai sair do lugar. Alexandre, deixa eu te fazer uma última pergunta para te liberar. Tranquilo, vamos lá. Eu já estou te explorando demais aqui. Eu sei que você tem que esquentar o jantar. Mas eu queria que você mostrasse para a gente qual é o pulo do gato. Tá? Ou seja, como é que, tudo bem, você faz uma pesquisa, faz a avaliação de usabilidade, né? Aplica testes de guerrilha, testes em laboratório, ou outro tipo de pesquisa, né, de usabilidade, você chega a diversas conclusões. Você identifica problemas, né, de usabilidade ou de experiência, você chega a alguns achados, né? Uhum. Aí, como que você consubstancia isso em soluções na tela, no design da interface gráfica? Uhum. Como é que faz essa mágica? Eu diria que é mágica mesmo, né? A gente trabalha muito perto no dia a dia assim, com o pessoal de design de produto, né? No caso, esse é o nome que se usa aqui na Uber e que se usava também na Globo.com. A Uber não é UX design, é design de produto. O pessoal fala mais, mais o inglês no dia a dia, né? Mas é isso aí. PD? Exatamente. Product Designer. Product Designer. Mas como a coisa está bem próxima ali no dia a dia, essa troca é muito grande assim, então os designers começam a entender bem essa parte que eu falei do raciocínio, né? Porque
não é só, às vezes, mudar um elemento de lugar, mudar uma cor, mudar um texto, né? É esse entendimento holístico, esse entendimento maior do todo, e como você junta as peças que estão dando certo, as peças que deram certo, né? E pensando nas coisas que deram errado, pegando esse raciocínio, pegando esse pensamento que a pessoa teve em cima daquilo. Por que deu errado? Né? Se ela não entendeu, ela entendeu o quê? Né? Ela fez o quê quando ela não entendeu? Ela foi por que caminho quando ela não entendeu? Né? Então não é só pegar, por exemplo, esse botão não funcionou, esse ícone não funcionou, esse formulário a pessoa não conseguiu passar, é entender por que aquilo aconteceu, né? E aí você vai aplicar aquilo de uma forma assim, claro, não tem mágica, né? Pode a sua segunda solução não dar certo também, né? Pode dar errado também. E aí, se você tiver tempo, testar isso quantas vezes for preciso, num sistema iterativo ali de voltar e ir olhando aquilo ali para ver o que está acontecendo ali de verdade. Quando normalmente você não tem esse tempo, não tem esse espaço para ficar voltando o tempo inteiro, né? Você tem que estar muito ciente assim desses resultados de pesquisa, desse pensamento da pessoa, e eu diria que para focar mais realmente a solução nesse raciocínio dela. Alexandre, Né? vocês fazem os testes para acessibilidade também, da mesma forma? Vocês pegam o pessoal que tem uma necessidade especial mesmo para testar? Como é que funciona? Uhum. Na Uber a gente tem uma área que a gente chama de Equity, que cuida disso. Na Globo eu já participei pessoalmente, assim, né, de pessoas com PCD, assim, e foi bem interessante, porque para a gente foi uma experiência nova e diferente também, e aí é aquela coisa, leitor de tela, né, são coisas assim do tipo, para a pessoa também com problema auditivo, você tem também que pensar que de repente você tem uma coisa em vídeo que tem que ter uma outra forma da pessoa absorver aquela informação. Então, sim, a gente costuma fazer, mas não é tão frequente, eu diria, quanto os outros testes, né? Eles acontecem de forma mais espaçadas, assim. Mas tanto na Globo quanto na Uber tem sim esses testes, sim. Obrigado pela resposta. É um desafio. Principalmente de colocar mais isso nas empresas, né? É isso. Gente, alguma pergunta a mais para o Alexandre? Sorriso. Muito bom, muito rico, muito legal. Obrigada, Alexandre. Nada? Alexandre, você tem um texto aqui, só uma perguntinha para você, esse aqui é um texto da Carol Barnum sobre testes, né? Uhum. Ela sugere que ao realizar um teste, né, de usabilidade, ela fala mais sobre testes formais de usabilidade, em laboratório, tal, aquela coisa mais formal. Não um teste de guerrilha ou algo mais informal, assim, que eu estou pedindo para o pessoal. Mas ela sugere que as observações dos testes sejam classificadas segundo um sistema de heurísticas, que seriam sistemas de heurísticas comuns, como as do Nielsen, ou as heurísticas por critérios ergonômicos do Bastian-Scapin, ou as regras de ouro do Schneiderman. Tudo isso que está no e-book, inclusive, que eu preparei para eles. Isso é algo que você costuma fazer ou já fez alguma vez, de associar o problema encontrado a uma determinada heurística? A gente tem momentos assim, principalmente quando não se tem tanto tempo, em que a gente aplica, sim, a análise heurística. Tanto na Globo quanto na Uber a gente faz isso. No caso de uma pesquisa normal, num teste de habilidade ou uma entrevista, algo assim,
Geralmente não. Sim e não, eu diria. Por que o sim, né? Porque eu diria o seguinte, porque é importante que a gente tenha essas coisas enraizadas na cabeça, né? Que quando a gente esteja avaliando as coisas e lendo, isso venha de uma forma quase que automática, sabe? Entendi. Então é aquela coisa assim, é importante ler, é importante saber, é importante que isso seja quase que automatizado. Por que eu digo isso? Porque no dia a dia, às vezes a gente não tem tempo. Esses testes duram 2 semanas. Uma pesquisa robusta, às vezes, dura 1 mês e meio só. Então, certas formas, às vezes, de classificação demoram mais um pouco. Então isso tem que estar muito, muito, muito na cabeça, assim, para a gente realmente conseguir fazer isso. Essa associação tem que ser meio que automática, né? Exatamente. Natural e automática. Exatamente. Até falando um pouco de pesquisa tradicional fora de X, tem aquelas coisas de temas, né, de subtemas, quando você faz uma categorização de achados, né? Você teve ali vários achados durante o seu teste e você faz uma categorização desses achados. Isso, num livro, por exemplo, que eu tenho aqui do Strauss, é lindo. Mas quando você tem que fazer, tipo às vezes, em 2 semanas... diagrama de afinidade seria. Isso, exatamente. Mas quando você tem, de repente, um project manager te pressionando, né, um gerente te pressionando, Você tem metas, né? Metas, não dá tempo, né? Então, por isso que eu falo, o conhecimento é muito importante para você ter automatizado isso na cabeça, para aquilo vir na hora sozinho, sem você ter que, de repente, consultar alguma coisa, fazer alguma coisa naquele momento. Tornar parte da rotina, né? O conhecimento parte da rotina. Exatamente. Para que tu não tenha que fazer esforço para acrescentar aquilo à tua rotina de trabalho. Exatamente. É um conselho muito interessante. Muito obrigado. E até eu diria assim, quando você... Às vezes as pessoas pensam assim, não vou comprar aquele livro, porque aquilo ali eu já li no outro. É um autor diferente. Gente, é importante. Pega o outro autor. Ele vai explicar a mesma coisa de uma forma diferente. E você vai fixar aquela coisa cada vez mais, sabe? E muitas vezes uma pequena nuance, né? Que ele te dá, já dá um estalo, né? Exatamente. Alexandre, uma dúvida. Você falou sobre a questão do tempo no teste de usabilidade, quando a pessoa começa a demorar muito para atingir uma tarefa, e aí você perguntar se ela viu aquele botão e o que ela achou daquilo, né? Então, o ideal é que a gente estipule um tempo certo para atingir determinada tarefa. Quando a gente for fazer o teste, a gente coloca um tempo para atingir aquela tarefa? Ótima pergunta. Eu diria que no início, quando você está se acostumando ainda com testes, coisas assim, você pode colocar um tempo. Mas conforme você for fazendo isso bastante, você vai ter o feeling que a coisa está se alongando, sabe? Você vai ter o feeling ali, o sentimento de que aquilo não vai a lugar nenhum. E de repente você vai fazer isso antes, de repente você vai fazer isso mais à frente. Né? Você vai começar a entender ali pelo que está acontecendo, pela cara da pessoa, se a pessoa está com uma cara de impaciente, sabe? Ou tá com a cara de nervosa, alguma coisa assim. Então você vai começar a entender o que está acontecendo no teste naquele momento e vai tomar uma ação. Mas no início, assim, acho que é bom você ter um tempo para também não se estender depois, não ficar tanto tempo assim com a pessoa, porque realmente até para o usuário às vezes ficar 1 hora, 1 hora e meia é cansativo. 1 hora e meia é muito, né? Uhum. Mas acaba acontecendo, né? Um teste com uma pré-entrevista, o teste com algumas tarefas, uma entrevista pós-teste. Eu acredito que 1 hora acaba acontecendo, né? Acaba sendo o básico, né? O mínimo. Agora, já se estender por 1 hora e meia já é muito cansativo. Mas existe uma outra coisa que eu estava pensando aqui, é de você ter um benchmarking para a realização de cada tarefa. Por exemplo, no caso do Anauê, da Ludmila e da Raquel, que estão trabalhando com o Lady Driver, né?
A usuária está na rua, está no centro da cidade, eventualmente pode estar chuviscando, chovendo, trânsito, etc. Ela está pedindo ali a corrida, para ela completar uma tarefa como essa, imagina-se que tenha que ser algo muito rápido, né? Assim, tipo 3 minutos de benchmarking, ou 5 minutos. Se ela ficar 10 minutos para cadastrar 2 endereços, né? O evento já é algo que já não está bom, né? Uhum. Eu imagino que, dependendo do aplicativo, em cada contexto, né? E em cada tarefa, você pode estabelecer um benchmark, né? Um tempo máximo ali para Isso. aquela tarefa ser completada, porque se ultrapassar 3 minutos já não está legal, né? Já não está bom. Você tem que avaliar, né? Qual é esse tempo para cada tarefa, né? Porque se demorar mais que, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, não sei, precisa ser avaliado, né? Dependendo do contexto. Mas aí já pode ser classificado como uma tarefa fracassada, né? O que você acha disso? Isso que eu ia perguntar agora, quando a gente chega ao ponto de ter que interferir e perguntar sobre aquele botão, né? O usuário não atingiu. A gente considera como se ele não tivesse atingido o objetivo, né? Isso, perfeito. E aí você tem que, naquele instante, tentar entender o que ele estava pensando naquele momento. Por que ele não completou aquilo, né? Mais importante, Isso. além de relatar que ele não atingiu, é entender o que ele estava pensando, qual que foi a linha de raciocínio dele, né? Exatamente. E evitar, eu diria também para evitar bastante aquela coisa de transformar o usuário em um designer naquela hora, sabe? Assim, de perguntar assim para ele, por exemplo, o que ele achou, o que está achando, solução ele daria? se isso aqui tá bom, se tá ruim, sabe? Tentar evitar isso. Eu até diria para evitar o verbo achar, tá? Na hora de escrever roteiro, evita o verbo achar. Pega a pergunta que você escreveu com achar e tenta escrever ela de outra forma, entendeu? Meus clientes, eu digo assim, ó, o layout já está definido. Nós estamos analisando a funcionalidade. Isso aí, é isso aí. Gente, vamos liberar o Alexandre Sorriso, senão o sorriso dele acaba, porque ele já está com fome. Tô tranquilo, tá de boa. O jantar dele está no fogão ali, esperando. Tá bom, Alexandre? Brigadíssimo mais uma vez. Nada, que isso. Foi ótimo conversar com vocês. Muitíssimo valiosas as suas contribuições, os seus comentários, o seu compartilhamento de conhecimento. Obrigadíssimo mesmo. Obrigado, Alexandre. Obrigada. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beleza, tchau. Boa noite. Gente, assim que é legal, né? A gente poder contar com os amigos. Olha só, deixa eu só falar para vocês rapidamente. Vocês chegaram a olhar, a gente já está na trilha 4, tá? Vocês chegaram a olhar o e-book na trilha 4? Sim. Deram uma olhada? Esse e-book ele fala basicamente de diretrizes, guidelines para o design de interfaces, né? Guidelines e diretrizes para ícones, para seletores, para menus, para carrosséis, formulários, Tamanho de botão. botões, exatamente. Então, aqui só para dar uma visão geral, eu não vou entrar em cada um, né? Cada um dos temas. Vai falar de botões, como você falou, a Naui vai falar sobre a lei de Fitts, que é uma lei criada por um psicólogo norte-americano para o mundo físico, mas que é importada e adaptada para o mundo das interfaces gráficas. Vai falar sobre os estilos gráficos
das interfaces, o esquemorfismo, o flat design, o schemoflat, vai falar também. Vocês já ouviram falar disso? São os estilos gráficos das interfaces, né? Vai falar de ícones, né? Questão da iconografia e os problemas que os ícones podem trazer, né? Trazendo problemas aí também de usabilidade e de compreensibilidade, dependendo aí do caso. Controles deslizantes ou sliders, seletores e pickers, né? Esses elementos da interface gráfica, né? E aquele conceito sobre distância e tamanho dos elementos no Essa botão? é a lei de Fitts. Exatamente. Também tá. O tamanho dos elementos, por exemplo, o tamanho do botão, a distância do botão para a mão ou para o dedo do usuário, isso aí é a lei de Fitts. Sim. Essa lei que existe, é uma lei da psicologia que foi promulgada lá em 1950, década de 1950, mas que é utilizada no mundo das interfaces, tá? Vamos falar fala também de diretrizes para janela de interação, os menus modais e não modais, menu acordeon, menu sanfona, né? Menus deslizantes, menus em formato de torta, pie menus, tá? Carrosséis, que a gente tem um exemplo, talvez o mais famoso, carrossel do aplicativo da Netflix, né? Formulários tem N, né? Zilhões de diretrizes para formulários, até dada a sua importância aí nas conversões, né, do usuário. Eu estou achando até que eu vou trabalhar um pouquinho mais, aprofundar esse conteúdo sobre formulários, diretrizes para formulários. Falando também na trilha 4 de arquitetura de informação e hierarquia de conteúdo, né? Hierarquia com 2 níveis de profundidade, melhor número de itens para cada categoria, né? Isso tem a ver com a arquitetura de informação que vocês já devem ter estudado anteriormente, né? O sistema de organização da arquitetura de informação e sistema de navegação da arquitetura de informação. Navegação global, navegação local, navegação contextual. Então, tudo isso está no e-book. Por favor, leiam atentamente o e-book, tá? Não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque já está lá na nossa videoaula e no e-book. Tá bom, gente? Certo, professor. Ficamos por aqui hoje. Rafael, cadê seu projeto, Rafael? Está chegando agora, está aterrissando de paraquedas. Vou correr atrás da máquina essa semana aí, professor. Te procuro para ver os detalhes do projeto. Por favor, para você não acumular muita coisa aí para o final, tá? Tá certo, obrigado. O projeto aí tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Se você puder fazer em grupo, é melhor para você, tá? Não sei se você trabalha em equipe. Vou procurar o pessoal no grupo do WhatsApp para ver quem não tem grupo ainda e vou me organizar. Perfeito. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou pela caixa de entrada do próprio Canvas ou pode eventualmente me contactar pelo WhatsApp também. Até como o grupo da Ludmila e a Anauia fizeram para tirar algumas dúvidas. Beleza? Vamos ficando por aqui então, gente. Muito obrigado pela participação. Boa noite, obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.